Cabeças explodindo, heróis saindo na porrada e muitas reviravoltas no resumo da segunda temporada de The Boys. Então fica comigo aqui que você vai ficar atualizado para a terceira temporada que já tá chegando. Bora pro vídeo. Hey, Trunks, Peter aqui. Galera, Junho tá praticamente aí na área, né? E com ele vem a terceira temporada de The Boys. Homelander cada vez mais insano, The Boys usando o composto V pra sair na porrada e, claro, Soldier Boy pra infernizar ainda mais o Butcher. Por isso, bora conferir tudo que rolou na segunda temporada agora. E se você não viu o resumo da primeira temporada que eu fiz, corre lá que tá completado, vou deixar aqui pra você pra assistir, tá? Vale a pena você assistir esse primeiro e depois vir aqui e pronto, você vai estar completamente atualizado pra começar a maratonar já a terceira temporada. A gente vai assistir junto, eu vou trazer todas as análises, episódio por episódio, aqui. Então, antes de começar, aproveita, dá um like, capricha na sua inscrição também, porque é muito importante saber que você está inscrito nesse canal com o sininho ativado, principalmente com o sininho ativado, para você não perder as análises que vão sair aqui toda semana junto, sempre direto depois do episódio que sair lá no Prime Video. Vamos seguir, galera. Consequências. A segunda temporada é o seguinte, tá? O chefão da VOT, o Edgar Stan, ele resolve dar as caras e controlar a empresa e a divisão de heróis mais de perto. Com isso, ele avança as negociações para incluir supers no governo e limpar a bagunça do Homelander, mandando o Black Noir matar Nakib, o super terrorista criado na primeira temporada pelo próprio Homelander. Fora isso, ele coloca uma nova heroína dentro do Seven, a Stormfront. A Stormfront, galera, é basicamente o oposto do conservadorismo do Homelander. Ela é super heroína que expõe a opinião na internet e fala com a massa, com o povão, desde os mais jovens até os mais velhos, né? E ao longo da temporada isso vai deixando o Homelander pé da vida, porque vai percebendo que tá perdendo um pouquinho a popularidade pra ela, né? Mas não é só a Stormfront que deixa o Homelander pé da vida. Na verdade, depois que ele matou a Steel, ele vem sendo cada vez mais neurótico. Então, durante a série, ele pega no pé da Rainha Maeve e obriga ela a expor o relacionamento dela com a Helena como punição. Ameaça Starlight de morte no elevador e vai até o chefão da VOT para mandar ele tirar a Stormfront do grupo. Afinal, ele não gostou nada de não ser informado. Só que o Edgar Stan dá uma dura nele e mostra que o produto mais importante da VOT não é o próprio Homelander, mas sim o composto V, que o próprio herói espalhou e quase deixou via público. Quanto aos The Boys, né, eles começam a segunda temporada arrasados. O Butcher está desaparecido e toda a equipe foi acusada de estar envolvida com a morte da Steel. Agora que eles estão sendo procurados no país inteiro, eles estão se escondendo com uma galera amiga do francês até a poeira baixar, né? O Rio ainda mantém contato com a Starlight, que agora descobriu uma forma de pegar o composto V com um cara chamado Gecko, que ela conhecia desde a adolescência. Pra quem não lembra, tá, o Gecko era capaz de regenerar qualquer ferimento. E por isso ele meio que trabalhava como cobaia na VOT. Só que a Starlight descobriu que fora a VOT, o cara atendia uns fetiches bem estranhos em troca de grana, tá? Meio que alguém podia arrancar o braço dele e filmar numa boa e ele pegava uns trocados. Com isso ele gravou um vídeo pra chantagear o cara e conseguiu o composto V. Ao mesmo tempo, os chegados do francês levavam uma carga que acabou se tornando um problema. A carga trazia um super terrorista trazido para os Estados Unidos, que matou várias pessoas e escapou. Depois de ver os vídeos, o Rio viu ali uma oportunidade de conseguir limpar o nome da equipe e de quebra se vingar da VOT. Então o que ele fez? Depois de muita discussão, eles resolvem se encontrar com a Susan Raynor, diretora da CIA que ajudou eles na primeira temporada, que quase prendeu Stewart. E é aí que as coisas começam a ficarem estranhas, porque quando a Raynor começa a falar pros The Boys sobre uma armação que tá rolando dentro da VOT, a cabeça dela explode do nada. E os The Boys voltam pro esconderijo desesperados sem saber quem é o responsável por aquilo, né? Por aquela cabeça ter explodido. É nesse cenário que o Billy Butcher volta pra equipe. Nesse momento. Depois do encontro com o Homelander, ele é deixado num lugar qualquer lá e vivo. O Homelander fez isso só de sacanagem, pra humilhar ainda mais o Butcher, deixando ele vivo sem poder fazer nada enquanto a Becca tá viva e criando um filho do Homelander. Bem, o Butcher aproveita o surgimento desse super terrorista com poderes telecinéticos e vai até a Coronel Grace Mallory dizendo que esse super terrorista, tá, pode ser o responsável pela morte da Raynor. Então, assim, os dois negociam que se o Butcher entregar o super terrorista pra CIA, a Mallory descobre onde a Becca tá escondida. E o plano vai super bem pra eles e pra Starlight. Os The Boys conseguem prender o Kenji, o super terrorista, que eles descobrem ser o irmão da Químico. E a Starlight consegue a amostra do composto V e entrega pra imprensa. Com isso, galera, as ações começam a despencar, né? A VOT começa a receber ainda mais críticas, principalmente por parte da deputada Victoria Newman, que quer acabar com a VOT de qualquer jeito.
Só que um erro por parte dos The Boys estraga todos os planos de derrotar a VOT no começo da temporada. O barco que o grupo usa, né, para levar o super terrorista em alto mar para CIA, foi roubado pelo Butcher, e isso atraiu a presença do helicóptero da polícia. Para piorar a situação, o Kenji consegue escapar por alguns segundos e derruba o helicóptero da polícia, e a imagem dele vai parar na internet pouco antes do helicóptero cair. Nessa, o Edgar Stan aproveita a deixa para mudar o foco da população e envia o Seven para deter o super terrorista. Então imagina, tá vindo o Seven junto agora, né? Pouco depois do helicóptero cair, o barco é cercado por vários animais aquáticos e eles percebem que a operação ferrou. Então eles abandonam o barco com o bote e fogem para a margem. É aí que eles se deparam com o Deep, né, o Profundo, que entra na frente deles com a baleia cachalote lá chamada Lucy. Sim, galera, o Deep não faz parte do Seven, eu sei disso, mas ele tá envolvido com a igreja do coletivo. Praticamente entregou a vida dele para essa religião, para que eles coloquem ele novamente no Seven. Ele quer voltar pro grupo de qualquer jeito. O líder da igreja deu a ideia pro Deep ir atrás do super terrorista e melhorar a imagem dele. Mas, infelizmente, o máximo que ele conseguiu foi ver o bote dos The Boys atravessar a barriga da cachalote, daquela baleia lá, né? Em seguida, eles fugiram. Quando os Seven chegaram, eles encontraram o Deep chorando perto da baleia, porque perdeu um grande amigo, né? Uma grande amiga, foi a baleia. Bem, a galera do Butcher fugiu para os esgotos, né? Logo depois daquele acidente na praia, fugiu para os esgotos, e lá o Hugh acabou entrando numa fria, quando foi encontrado pela Starlight e o Homelander ao mesmo tempo. Imagina se der de cara com o Homelander, que quer matar todo mundo ali. Para provar a lealdade da Starlight, o Homelander mandou ela executar o Hugh, só que ela se recusa. Então ele diz que se ela não fizer, ele vai matar os dois ali mesmo. Nessa hora o Butcher joga o plano pro ar e solta o Kenji para ele poder atacar o Homelander, o que de fato dá certo, porque o Kenji abre um buraco e soterra o Homelander com um ônibus e vários destroços que caíram em cima dele ali. Em seguida, o Kenji foge do esgoto e a Kimiko vai atrás dele, né? A irmã dele vai atrás dele. Só que infelizmente os dois têm o azar de encontrar Stormfront lá em cima, né? Stormfront é casca grossa demais. E assim, galera, a super heroína, gente boa, que criticava as próprias ações da VOT e ganhava cada vez mais popularidade com as massas, com o povão, do nada se transformou numa fia das unhas que atacou os dois irmãos enquanto perseguia eles, foi matando todas as pessoas que ela encontrava no prédio, todas. Foi uma chacina. Depois de muita destruição, ela pega o Kenji e mata ele lentamente na frente da irmã, da Kimiko, dando início ao ódio que a Kimiko vai sentir pela Stormfront até o final da série. Isso fica bom, galera. Enfim, os The Boys conseguem fugir, mas perdem mais uma vez a luta contra a VOT, que inverte a situação e coloca 59 vítimas da Stormfront na conta do super terrorista e transforma ela numa super heroína que foi capaz de impedir que mais mortes acontecessem. Ou seja, toda a imprensa, em vez de achar que ela foi culpada pela chacina, achou que foi o Kenji, né? Ela jogou a culpa nele. De quebra, o Edgar Stan faz um discurso dizendo que não sabia do composto V. Composto V, o que é isso? Né? Joga a culpa num grupo de cientistas e na falecida Steel, né, que tinha morrido lá na primeira temporada. E diz que os heróis são a única defesa contra a ameaça super terrorista em solo americano, não é? O passado da Stormfront e o ataque de Black Noir. Bem, depois da derrota, o Butcher se encontra de novo com a Mallory. Ela pede para ele investigar uma tal de Liberty, né, uma super dos anos 70 na Carolina do Norte. Antes de sair, ela entrega para ele a localização da Becca e a partir disso o grupo se levanta para tentar combater a VOT de novo. Vai começar tudo de novo. O Butcher vai sozinho se encontrar com a Becca. Já, né, o MM, Hugh e Starlight vão juntos até a Carolina do Norte. Lá eles descobrem uma vítima da Liberdade chamada Valerie Hunter. Ela revela que a Liberdade, a Liberty, matou o irmão dela há 48 anos atrás, sem motivo algum, só por ele ser negro. E para deixar todo mundo surpreso, a Valerie mostra que a Liberdade ainda está na atividade, só que dessa vez com o nome de Stormfront. Pois é, a Stormfront era a mesma pessoa de 48 anos atrás. Claro, esse não é o passado inteiro da Stormfront e não tem como acusar ela de racista, já que a Valerie não quis se envolver com medo de ser morta, né? Que nem o irmão dela. Sem a testemunha, eles não tinham provas. Enquanto isso, o Butcher conseguiu encontrar a Becca. Só que, infelizmente, ela não confiou nele pra fugir com o filho, porque ela sabe que o Butcher odeia supers e que seria questão de tempo até ele dar um fim no Ryan. Então o Butcher fica sem chão e meio que desiste de tudo e vai pra casa de uma tia dele. Nessa cena, a gente vê pela primeira vez o terror.
o cachorro que é companheiro do Butcher nos quadrinhos e que não tinha dado as caras na série, apareceu pela primeira vez, é o cãozinho, né? Só que o Butcher não tá sozinho nessa. O MM e o Hugh percebem que o cara não tá bem e vão parar lá na casa da tia do Butcher. Lá eles falam da Stormfront e tentam convencer o Butcher a voltar pro grupo. Só que não era só a galera do Butcher que encontrou ele ali. Depois de ter ido visitar a Becca, o Black Noir tava na cola do Butcher e acabou encontrando ele também. Olha o pepino chegando. Black Noir, rapaz. Casca grossa pra caramba. Por sorte, o Butcher consegue ver o cara em cima da casa dos vizinhos e junto do MM e do Hugh, eles se preparam pro ataque, porque eles sabiam que iriam ser atacados, né? Eles chamam os bombeiros e a polícia, né, os policiais, para fazerem meio que uma barreira de testemunhas para que eles não fossem executados ali na frente de todo mundo, né? Porque o Black Noir não ia fazer isso na frente de todo mundo. E eles espalham armadilhas na casa para quando o Black Noir entrar. Claro, eles não causam dano nenhum no Black Noir, impossível, tá? Mas eles ganham tempo para sair da casa. Mas eles acabam enfrentando o Black Noir de todo jeito, não tem como. Nessa cena, a única coisa que salva a vida deles é que o Butcher ameaça espalhar fotos do filho do Homelander. E mesmo sem ter provas se essas fotos existem, o Edgar Stan aceita a proposta e manda o Black Noir ir embora. Porque ele faz ameaça por telefone. E na hora, o telefone, o próprio Edgar Stan avisa o Black Noir para parar com tudo ali que estava acontecendo. Tipo, não mata eles não. Enquanto essa treta rolava do lado dos The Boys, os Seven passavam por mudanças, o grupo dos Seven. O A-Train, né, foi expulso do Seven e acabou aceitando a ajuda do Deep e da igreja do coletivo para conseguir o lugar no Seven. Já o Homelander passou um tempo surtado, ainda mais depois que vazou um vídeo dele matando um super terrorista e um inocente na internet. Esse vídeo foi parar na internet. Ele então pede ajuda pra Stormfront e os dois acabam fazendo as pazes e entrando num tipo de relacionamento. Rolou um suel ali entre os dois, ok? Já a Starlight, ela invade o computador da Stormfront e encontra um e-mail do Edgar Stan falando sobre um tal de Sage Grove. É um hospital psiquiátrico subsidiário da VOD. A partir disso, os The Boys têm uma nova pista para tentar derrotar a VOD. Sage Grove. Esse hospital Sage Grove é um lugar onde a VOD usa cobaias humanas para testar o composto V em adultos, porque em bebês ele funciona normalmente, né? Já em adultos ele tem efeitos colaterais que levam a pessoa à morte. Nesse hospital, eles acabam encontrando um A7 chamado Lamplighter, o cara responsável por matar os netos da Mallory e meio que desfazer os The Boys no passado. A história, galera, é que a Mallory chantageou o Lamplighter para ele servir como espião dentro do Seven, sabe? Agente duplo. Em seguida, ela pediu pro francês ficar de olho nele o tempo todo. Por causa de um amigo tendo overdose, o francês se afastou por 30 minutos e esse foi o tempo suficiente pro Lamplighter ir atrás da casa da Mallory para incinerar ela. Só que quem estava dormindo na cama da Mallory eram os netos dela. E quando o Lamplighter percebeu, já era tarde. Enfim, dentro desse hospital, né, Sage Grove, uma das cobaias acabou escapando. A Cindy, rapaz, casca grossa, né? Ela tem poderes telecinéticos. Muito casca grossa. O que ela faz? Ela sai explodindo as cabeças de todo mundo pelo hospital, enquanto a química, o francês MM e o Lamplighter fogem. Não tem como encarar uma pessoa dessa. Do lado de fora do hospital, o Butcher, Hugh e a Starlight estão de vigia, até que aparece uma das cobaias com medo e ataca eles, deixando o Hugh ferido. Então eles levam o Hugh para um hospital e deixam o resto da equipe no Sage Grove. Mas o que a galera que está dentro do hospital não esperava era a chegada da Stormfront, que aparece e derrota a Cindy e depois chama pelo Lamplighter. Para surpresa deles, o Lamplighter não entrega a galera dos The Boys para Stormfront. Pelo contrário, ele se oferece para pedir desculpas e ser punido pela Mallory. Ah, vai lembrar que a Cindy consegue escapar do Sage Grove depois da porrada que ela leva lá da Stormfront e pega uma carona pra cidade. Imagina a Cindy que tava explodindo cabeça indo pra cidade. Então é bem provável que ela vai voltar na próxima temporada. A verdade sobre Stormfront. Enquanto tudo isso acontecia, a Stormfront revelou pro Homelander o passado dela. Clara Riesinger nasceu em 1919 em Berlim, na Alemanha, e foi esposa de Frederick Vought. A Clara, ou Stormfront, né, que a gente tá falando até agora, foi a primeira versão do composto V dar certo, antes mesmo do Soldier Boy. Foi um herói americano durante a Segunda Guerra. Ela revela que o plano do Frederick Vought era criar um exército de super-humanos para dominar e vencer a guerra cultural. Papo de nazi, né? Óbvio. Mas ela ganha mesmo o Homelander quando ela diz que ama ele e que ele vai ser o líder desse exército de supers. Então, depois de tanta intimidade, o Homelander leva a Stormfront para conhecer o filho dele e os dois no final jogam o Ryan contra a mãe e tiram o menino da Becca. A ideia da Stormfront é meio que excluir a Becca e formar uma família com o Homelander, ok? Ela como a mãe do Ryan.
O plano da Mallory e a prisão da Starlight. Voltando a Mallory, tá? Mesmo tendo muito ódio do Lamplighter, ela prefere usar ele para depor contra a Vought. Para isso, ela aciona a deputada Newman e começam a trabalhar juntos para levar a Vought para a corte. Enquanto isso acontece, a Starlight encontra a mãe e descobre que ela ligou para a Vought pedindo para libertarem a Starlight para ela sair do Seven. Com isso, a Vought envia o Black Noir e ele prende a Starlight e a mãe na torre do Seven. Voltando agora para os The Boys, tá? O francês e a Químico ficam responsáveis por vigiar a deputada Newman para ela não ser morta antes do julgamento. O MM e a Mallory tentam convencer o Jonathan Vogelbaum, a testemunhar contra a Vought, mas ele não aceita porque ele não quer colocar em risco a própria filha. Mais tarde, o Butcher visita ele também e dessa vez ameaça matar a família dele inteira. Então, o Vogelbaum aceita. Pô, não tem o que fazer contra o Butcher. O Butcher é muito sanguinário. Já o Hugh ficou de babá do Lamplighter. Mas quando ele vê na TV que a Starlight foi considerada traidora, ele imediatamente vai junto com o Lamplighter pro prédio do Seven para libertar a Starlight. Só que chegando na sala do Seven, o Lamplighter dá louca, incinera o próprio corpo, né, como uma forma de se punir pelos crimes que ele cometeu no passado e deixa o Hugh sozinho dentro da Vought. Ao mesmo tempo, a Starlight consegue escapar da série e dar de cara com o Black Noir na sala do Seven. Olha isso. O Black Noir começa a espancar a Starlight e ela não consegue fazer nada para se defender. Ela paga por alguns segundos e quando abre os olhos, vê a Maeve enforcando o Black Noir e forçando ele a comer um chocolate de nozes. Pra quem não se lembra, tá? Essa é a fraqueza do Black Noir, alergia a nozes. Isso faz o cara ter um treco lá no chão e praticamente tira ele da jogada até o final da temporada. Já a Starlight foge com o Hugh, que salva a mãe dela. O julgamento e a traição do trem-bala. Algumas horas depois, os The Boys se reúnem para assistir o julgamento da Vought no esconderijo. Seria o fim da luta deles depois do depoimento do Vogelbaum contando todos os segredos. Mas quando o velho chega no tribunal, a cabeça dele explode, assim, do nada. E não só a dele lá no tribunal. Começou com a dele. Várias cabeças começaram a explodir na audiência e encerra o julgamento. Não dá para continuar com várias cabeças explodindo lá dentro. Com esse atentado, o presidente não pensa duas vezes e considera colocar o composto V para todos os integrantes da polícia e do exército. Cada dose do V custa 5 milhões de dólares. A deputada Newman e a Mallory tentam convencer o secretário de defesa, o Bob Singer, mas infelizmente as duas não têm prova suficiente para dizer que foi a Vought e não um terrorista que explodiu a cabeça de todo mundo, foi a Vought, né? No meio desse atentado todo, o Edgar Stent foi até a igreja do coletivo conversar com o líder Alastair Adana para negociarem a volta do Deep e do trem-bala no Seven. A gente descobre que a igreja do coletivo melhora a imagem desses heróis para depois colocar eles de novo no mercado, né, e receber uma porcentagem dos lucros, ou seja, é um negócio, eles melhoram a imagem, fazem branding dos heróis que estavam saindo, né, que saíram, foram expulsos do grupo. Só que o Edgar Stent barra a volta do trem-bala. Ele disse que seria fraqueza aceitar 2 ex-integrantes da equipe de volta. E além do mais, a Stormfront, que é a mais popular dos Seven, não quer o cara de volta na equipe. Aqui é revelado que o líder da igreja sabe do passado da Stormfront e o motivo dela não querer o trem-bala na equipe de volta é óbvio. Ela é racista e o trem-bala é negro. No meio da conversa, o trem-bala escutou tudo e viu que ele só não ia voltar pro Seven por causa de uma maldita nazi do caramba. Então ele rouba os arquivos do passado da Stormfront e entrega pro Hugh e pra Starlight, dos The Boys. O que foi bom, porque eles tentaram pedir o depoimento da Maeve, só que a Maeve não quis mais se envolver e a única solução que restava, né, até então, era o plano do Butcher de matar todos os membros do Seven na bala. O plano para resgatar Ryan. Enquanto o Hugh e a Starlight estavam fora, o Butcher recebeu uma visita inesperada, a Becca. Sim, ela escapa da Vought e vem pedir ajuda pro Butcher para recuperar o Ryan que foi levado pelo Homelander. Isso muda todos os planos deles. Primeiro o Butcher vai até o próprio Edgar Stent e faz um acordo com ele. Sim, galera, Edgar Stent não tá feliz em ver o Homelander com o filho. Praticamente esse menino era um trunfo contra o Homelander. Mas agora eles não tinham mais nada. Então é o seguinte, se o Homelander e a Stormfront nazi quisessem dar um golpe e tomar a Vought, eles fariam numa boa. Por isso, o Edgar concorda em dar a localização do menino e libertar a Becca, contanto que o Butcher pegue e entregue o Ryan pra Vought de novo. Acordo fechado, claro, né? Sem a Becca saber dos termos. Então, os The Boys atacam. Eles entregam os arquivos com o passado da Stormfront aos jornais, enquanto cercam lá a cabana onde o Ryan, o Homelander e a Stormfront estão. A Stormfront vai embora o mais rápido possível quando vê o passado comprometedor e criminoso dela rodando na internet, foi vazado, né? E deixa o Homelander e o Ryan sozinhos na cabana. Enquanto isso, o francês e a Químico botam um dispositivo sonoro para chamar a atenção do Homelander para fora da cabana.
Então assim, o Butcher e a Becca invadem e pegam o Ryan. Mas aí o Butcher se arrepende do trato com o Edgar e deixa o celular de localização da avó dentro da cabana para atrair os soldados enquanto ele vai embora com a Becca e o menino. Quando o Homelander volta para a cabana, ele encontra os soldados da avó chamando pelo Butcher. Isso deixa o cara furioso. Já dá pra imaginar o que acontece com os soldados, né? Imagina, soldados ali na frente do Homelander. Enfim, no final o Butcher pede pro MM levar a Becca e o Ryan pra Mallory. Só que quando o carro sai, eles são atingidos pelos raios da Stormfront. Aqui rola uma das cenas mais legais, mais iradas da temporada, tá? Quando a Rainha Maeve aparece e, junto da Químico e da Starlight, descem a porrada na Stormfront. Mas foi um massacre. É tanta porrada que a Stormfront foge voando da luta. Aí, pouco distante dali, o Butcher tá fugindo a pé com a Becca e o Ryan. Só que a Stormfront encontra eles. É aqui que a Stormfront encontra o fim dela. Ao tentar matar a Becca, ela deixa o Ryan tão irritado e desesperado que libera a visão de calor pra cima dela. A Stormfront cai no chão com alguns membros faltando no corpo e toda queimada. Não dá pra ter certeza se ela morreu ou se ela vai ficar naquele estado vegetativo, né? Já a Becca, ela também foi atingida pelo ataque do filho e teve um ferimento grave e acabou morrendo ali mesmo. No meio dessa bagunça aparece o Homelander, todo ensanguentado depois de ter matado os soldados da VOD. Ele chega e encontra a Stormfront toda ferrada. Ele pede pro Ryan ir embora com ele, só que o menino fica com medo e escolhe ficar com o Butcher. Claro, isso ia resultar na morte do Butcher. Mas na hora que o Homelander vai pra cima dele, a Maeve aparece e ameaça soltar na imprensa o vídeo do avião que o Homelander deixou cair, se lembra na primeira temporada? Né? Caso ele não fosse embora e não deixasse ela, que é a Maeve, a Helena e a Starlight em paz, a Maeve soltaria esse vídeo. Ele concorda só depois de entender que caso chutasse o balde e matasse todo mundo, ele ficaria sozinho, sabe, sem ninguém pra amar ele. Ele precisa de gente pra amar ele. Praticamente a fraqueza do Homelander tá ligada à carência emocional que ele tem, né, desde que ele foi criado, desde criança. Claramente por ter sido criado como um rato de laboratório sem família a vida inteira. Pra finalizar, a VOD suspende o composto V nas Forças Armadas e pra sair fora das acusações coloca toda a culpa dos problemas recentes em cima da Stormfront. O Homelander retira as acusações da Starlight e agradece a ela e a Maeve por ter derrotado a Stormfront. Claro, né, a cara dele parece que vai explodir de raiva. Fazer o quê? Mas pra imprensa ele tem que, né, fingir que tá tudo certinho. Já o trem-bala volta pro Seven, enquanto o Deep fica de fora e se revolta com a igreja do coletivo. E não é só no Seven que tem mudanças não, ok? O Butcher entrega o Ryan pra Mallory e tem todos os crimes dele perdoados. O MM volta pra família e o francês e a Químico deixam o esconderijo. Depois dos acontecimentos, o governo cria um novo departamento para regular os supers, né, liderado pela deputada Victoria Newman. Bem no finalzinho da série, o líder da igreja do coletivo liga para parabenizar a deputada Newman pelo departamento no governo, né, pelo novo departamento no governo. E ela parabeniza ele também por ter entregado os documentos que entregaram a Stormfront. Claro, não foi ele quem entregou, né, mas ele aproveita a ONU e diz que tem documentos suficientes para ferrar com uma dúzia de outros supers e derrotar Edgar Stan se a deputada quiser. Em troca, é claro, da isenção de impostos na igreja do coletivo. Só tem corrupção aí, galera. Assim que ele desliga o telefone, a cabeça dele explode igual a da diretora Rainey. Quem é o responsável? A própria deputada Newman, galera. O que prova que ela sempre esteve do lado do Edgar Stan, controlando a oposição. Bom, galera, a gente chegou agora ao fim do resumo completo da segunda temporada. Agora é só esperar pela terceira temporada, que vai estar ainda mais insana, tá prometendo demais. Será que a Cindy vai aparecer de novo? O Hugh vai descobrir que a Newman é uma super e que tá explodindo muitas cabeças por aí? Tem muita coisa pra rolar e eu vou estar aqui junto com vocês pra conferir cada episódio. Eles vão, The Boys vai tomar agora o composto V, cada um. Vai ter porrada da boa. Vocês têm que estar comigo pra análise. Pra vocês estarem comigo pra análise, basta você tocar aqui agora, ativar o sininho, porque vai começar, galera. Vai ser semana The Boys, atrás de semana The Boys. Vai ser bom demais. Melhor série da temporada, na minha opinião, é bom demais. Conto com você inscrito, com o sininho ativado. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!